Então vamos lá. Boa noite a todos, boa noite aos alunos, aos professores aqui presentes, aos nossos, não meus, porque não dei aula para eles, mas aos ex-alunos do Cotil, Alcides e Marcela. Estamos aqui no nosso último encontro do 2º outubro. Olha, tô meio perdida. Outubro da Inclusão, eu ia falar outubro cultural. Acho que ficou da hora, hein? Não é? Um outubro cultural, uma fusão aí de eventos do colégio. Desculpa atrapalhar. Imagina, você está me ajudando. Fiquei nervosa aqui. E esse evento aqui, esse encontro, na verdade, é para coroar aí o nosso mês, o mês que falou basicamente, né, da educação, de como a educação pode ser libertadora, de como a educação faz a diferença, né, na vida de vocês, na nossa vida, e o convite, né, para vocês falarem aqui é justamente para uma troca, uma conversa, né, com você, né, com os alunos, com a gente, para falar um pouco da história de vocês no Cotil, para falar um pouco, né, do que vocês estão vivendo agora, falar e trocar com os demais alunos. E, obviamente, a participação dos alunos aqui presentes é extremamente importante para a gente ter um bom evento, né? Então, não sei se Murilo, Maurício, Rafa querem falar alguma coisa. Só queria dar boas-vindas a todos. Nesse dia, fico muito contente de ter 2 ex-alunos aí falando com os novos alunos, a Marcela e o Alcides, extremamente importantes, significativos, e acho que vai ser um papo excelente. Então, atitudes... Eu vou deixar o papo acontecer, gente. Vamos conversar que vale a pena aí, né? O Alcides foi meu aluno, a Marcela não. E no Noturno tem no currículo antigo, a educação física era em períodos diferentes ali, né? Extra. Agora que está regular, então a gente não teve a oportunidade de conviver em aula. Mas o Alcides, sim, a gente teve contatos ali, né, Alcides? Exatamente. E vamos ver qual é que é as experiências, a gente vai trocando ideia, vamos conversando. Rafael até treinou o time de handball, né, Rafa? Tentei, né? Na minha época a gente viajou com o Corveria ainda para Santa Bárbara ou Americana. Grande, né? Viajamos aí já não sei. Quando no estadual a gente vai para as outras cidades ali, mas depende do ano. Bom, já estão falando aí de experiências no Cotil, vou pedir então para vocês se apresentarem, né? Eu mandei aquele mini currículo para os alunos, mas acho que é mais interessante que vocês se apresentem, né? Falem aí quem vocês são, a sua história no Cotil e né, quando que vocês ingressaram, que curso vocês fizeram, como é que foi essa experiência inicial no colégio? Marcela, começa? Quer começar, Alcides? Não, pode começar, por favor, Marcela. Tá bom, então eu sou a Marcela Ferreira, eu sou da turma de 618, né? Eu tô lembrar, mas é de 618. Fiz técnico de qualidade e noturno também aí no colégio. Eu sou o Alcides, eu entrei em 2015, então eu sou 15 e 17, estudei no diurno e eu fiz geodésia e cartografia e eu me formei. Não sei se ainda pode trancar, mas eu não sei se mudou isso na minha época, o pessoal queria mudar, não sei como que tá. Terminei. Vocês querem que a gente... Melhor curso, isso aí, muito bem, gente. O que vocês estão fazendo hoje? Hoje. Depois do Cotil, justamente que eu tinha feito geodésia, né? Eu falei, vamos experimentar algo na área, né? Fiz um ano de engenharia civil na própria Unicamp, mas sempre tive um quesinho, eu falava, né, que direito era para mim, né? Até o pessoal brincava, eu lembro que com a Carol, né?
Carol fez um júri simulado uma vez, e tinha uma menina na minha turma, o Murilão lembra dela, a Luana. Lembro que foi um debate que vieram pessoas de outras salas assistir o nosso debate, ainda, o debate sobre se a Dilma tinha sido, se o impeachment era legal, se não era legal. Eu lembro que foi assim, um evento que parou a escola, né? Então, assim, eu sempre tive esse lado para o direito, né? Mas gostava muito de matemática, né? Fiz um ano, falei, é legal, mas não vou trabalhar com isso. Acho que não quero fazer isso pro resto da vida. Aí eu mudei e em 2019 eu comecei direito. É isso, acho. Pode falar, Marcela. Eu esqueci de dizer. Então, eu terminei o curso em 2018, ingressei na Universidade de São Paulo, a USP, no curso de Letras. Faço habilitação em espanhol e português. E atualmente também atuo como docente no cursinho popular aqui de São Paulo. E também sou bolsista na USP. Eu participo de um projeto que tem o intuito da construção de uma política indisciplinar de acolhimento aos estudantes cotistas da minha unidade, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. É isso. Bacana, legal. E assim, conta um pouco dessa história aí do Cotil passado. E eu também vou escutar aqui como uma bela ouvinte, porque, né, como vocês viram, não sei se a Marcela já tinha entrado, mas eu sou uma bichete também do Cotil, apesar de ser professora, eu sou uma bichete porque eu entrei em janeiro de 2020. Então, se vocês puderem, assim, contar um pouco para os, né, principalmente para quem está aqui no primeiro ano, né, como é que era, né, e como foi essa experiência de passar pelo Cotil, né, as disciplinas ou as experiências extracurriculares, o que isso fez também de diferença na vida de vocês? Tá bom, eu montei um roteirinho aqui. Daí, se ficar muito longo, daí vocês me param e a gente passa por OCITs, para não tomar muita palavra. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite da professora Luísa. Acho que ela não está aqui, mas ela fez o convite aí para mim. E também é um enorme prazer, né, participar aqui acho que é o segundo, né, segunda edição do Cotil de Inclusão. Mesmo que seja de forma remota, aí já é um enorme prazer voltar a esse espaço depois de 3 anos de formada. E quando a professora Luísa me mandou o tema, né, da roda de conversa, que é a libertação da educação quebrando correntes, eu fiquei pensando na minha fala, né, no que eu poderia contribuir aí nessa discussão, né. E a primeira coisa que me veio em mente foi em quantas correntes quebradas foram necessárias para eu chegar onde estou hoje, né. Então, essa foi a minha primeira reflexão com base nesse tema, né. Então, acho que a minha fala, ela vai revelar muito da minha trajetória, né, como estudante no Cotil, e principalmente como uma estudante de escola pública, né, uma mulher negra e também de baixa renda, né. E, assim, o meu primeiro contato com o colégio, ele já começa com a eliminação de uma barreira, né, de uma corrente quebrada, que é a barreira informacional, né. Eu sempre estudei em escola pública e no ensino fundamental 2 eu estudava numa escola pública de Conchal. Eu sou de Conchal, né? Nem falei onde eu sou, mas eu sou de Conchal, né? Acho que a maioria conhece. Mais um conchalense, aí, boa. Até que enfim. Aí o Luiz é o Luiz de Conchal? Aí... Então, o Luiz, eu estudava no Velone, não sei se você conhece. Conheço. Eu estava aqui na Maria Benedita Fernandes. Ah, entendi. Mas o Velone, isso é um pouquinho menor, é um colégio bem pequeno também. E a informação sobre o colégio não chegava na minha escola, né? E quando chegava, era só aqueles posts, assim, aquele cartaz falando sobre o Cotil, falando sobre a data, enfim, coisas assim, esses pequenos detalhezinhos. Então, era só essa informação que chegava. Então, eu realmente fui descobrir sobre o Cotil porque 2 colegas meus, a mãe deles eram professoras, e elas conheciam sobre o colégio, queriam que os filhos estudassem nesses colégios, né? Eu falo nesses porque tem o Cotil e a ETEC, né? Que é um dos principais. Então, elas sabiam sobre esses colégios técnicos, tinham essa informação. Então, eu só fui conhecer o Cotil através desses meus 2 colegas, né? E parece que até como que eu digo que é quase um projeto político, né? Para que a informação ela não chegue
a determinadas camadas da sociedade, né? Porque quando eu ingressei no Cotil, depois, a informação sobre a Unicamp, sobre a USP, sobre bolsas, auxílios, sobre a universidade pública no geral, sempre chegava, né, na sala de aula. E os meus amigos que permaneceram nessa escola estadual de Conchal, essa informação não chegava. Então, eles nem sabiam o que era a USP, né? Então, eu percebo também essa barreira informacional, né? A informação parece que ela só chega a determinadas pessoas, né? E a gente já sabe para quem que não chega nessa informação. Então, eu conheci através desses colegas, né? E a informação que eu recebia é só sobre o valor, né? A taxa do vestibulinho, que era R$60 na época. E eu acho que era R$60, se eu não me engano. E que era muito difícil. Era só isso. Ó, você vai pagar caro, R$60, e a prova vai ser muito difícil. Para quem acho que ingressou agora, mudou, né? Teve um sistema agora de avaliação do currículo. Mas antigamente você tinha que fazer o vestibulinho, né? A prova. Então, as únicas informações que chegaram até mim quando eu tinha 14 aninhos era isso, que é caro, né? E eu trabalhava na época, eu era babá, recebia R$100, né? Então, era mais que a metade ali do meu salário, né? Então, eu vou pagar caro para fazer a prova. Naquela época também não tinha informação que tinha taxa de isenção, então eu sabia que eu tinha que pagar. E que era muito difícil. Então, eu lembro que no 7º, 8º ano, eu não fiz a prova do Cotil. Não fiz, porque a única informação que chegou foi essa. E eu era uma estudante com uma baixa autoestima intelectual, então eu falei assim, eu não vou gastar mais da metade do meu salário para pagar uma prova que eu não vou passar. Esse era o meu pensamento, então eu não fiz o Cotil, a prova do Cotil, com 14 anos. Eu só fiz a da ITEC, né? Eu acho interessante falar isso. Eu fiz a da ITEC, que era um pouco mais barata, eu acho que na época, e passei. Passei na ITEC, mas não fui, né? Porque daí vem outra barreira que teve que ser quebrada, que é a barreira financeira, né? Porque quando eu passei na ITEC, meu irmão, ele ingressou na universidade, né? E meu irmão, a gente tem 3 anos de diferença. Então, automaticamente, quando eu ingressei no ensino médio, ele acabou, né? E ele era o primeiro neto da minha avó materna a ingressar no ensino superior. E era um ensino superior pago, né? Então, tinha que pagar ali mensalmente o curso dele. E eu acho que o Luiz vai saber, ou não sei, mas o transporte em Conchal é muito caro. Então, quando eu passei na ITEC, o transporte era R$300, porque em Conchal não tem nada, né? Então, você tem que ir para outra cidade e automaticamente você tem que bancar ali o transporte, né? Então, era R$300 só o transporte para a ITEC. Então, assim, a minha família ficou numa encruzilhada, né? Colocar a filha num colégio técnico de qualidade, que era a ITEC, ou colocar o filho, né, no ensino superior, né, na faculdade. Então, assim, foi até que uma escolha fácil, né, para os meus pais, mas muito difícil emocionalmente, né. Então, eu lembro que quando meus pais falaram, né, que eu não poderia ir para a ITEC por questões financeiras, eu lembro que eu chorei, porque a noite toda chorando, daí era eu chorando no meu quarto e meus pais chorando no quarto deles, porque não é que a educação não fosse uma questão para minha família, ela sempre foi. Meu pai não concluiu o ensino fundamental, né? Então, ter um filho no ensino superior era super importante para minha família. Não só para o núcleo da minha família, pai, mãe e irmão. Para minha família no geral, eu era o primeiro neto da minha avó a ingressar no ensino superior. E eu também entendi que era a escolha, assim, né, da minha família, de não ir para a ITEC. Daí, novamente, o Cotil, ele só entrou na minha realidade no primeiro ano do ensino médio. Então, eu fiz novamente o primeiro ano no Colégio Estadual de Conchal, e um professor de Química, ele tirou 5 minutinhos da aula dele para falar, pessoal, a minha filha, ano passado, não passou no Cotil, mas vocês podem tentar de novo a prova, vocês podem realizar agora, no primeiro ano, e voltar um ano, né? Daí eu levantei a mão bem tímida, eu lembro que eu estava super tímida, e falei assim, ai, professor, mas a minha família não tem dinheiro para estudar no Cotil. Daí ele falou assim, Marcela, mas o Cotil é noturno, e a prefeitura de Conchal paga o ônibus, né? Paga metade do valor. Então, era quase 300, só ia ficar 150, né? O transporte para
o Colégio Técnico de Limeira. Então, esses 5 minutinhos aí dessa informação desse professor transformou aí a minha trajetória estudantil, né? Então, assim, voltou novamente essa informação do Cotil com esse professor de Química, né? E eu ressalto também aqui nessa minha fala inicial a importância do curso noturno, ensino médio integrado ao técnico, no noturno, né? Porque foi só por conta disso que eu consegui estudar no Cotil, né? Porque se fosse integral, teria essa questão do transporte, que a minha família não poderia bancar, né? E estudando à noite, eu poderia continuar com o meu trabalho informal de babá e ajudar um pouco na renda de casa, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo, né? A importância de ter um curso, né? No período noturno, né? Então, foi só por isso que eu consegui estudar no colégio. Daí, não sei se vocês estão me estendendo, quer falar um pouco, Alcides? Essa foi, assim, meu primeiro contato antes de ingressar no colégio. Tudo bem. Então, acho que eu não estou tão, tão organizada como a Marcela foi, mas é engraçado que eu começo a minha fala com uma coisa muito parecida, uma coisa em comum, né? Que eu fui descobrir o que era Cotil no meu último ano de ensino médio, porque a informação não chegou, e assim, e é engraçado, porque a gente estuda, a gente passa a maior parte da nossa infância, nossa juventude na escola, e a gente não sei, pelo menos a minha experiência dos meus amigos que eu me lembro, a gente não sabia o que era o Unicamp, não sabia o que era a USP. Se soubesse, tinha uma noção, assim, longe. Hoje eu acho que a coisa mudou um pouco, né? Até porque a divulgação é maior, e até por conta das universidades particulares também, que estão crescendo e fazem mais propagandas, e o tempo todo essa cobrança, mas, não sei, meus amigos até o 9º ano, né? Não sabiam nem o que queriam fazer da vida. E muito menos a gente sabia o que era Cotil. E é engraçado que eu lembro que eu acho que eu devo ter feito a inscrição no Cotil uma semana antes do fim da inscrição, uma coisa assim, e descobri o que era e falei, vamos fazer. Na época, bom, minha família, né, minha mãe, no caso, a gente ainda mora, ela mora nos Pires, né, eu morava nos Pires, então, assim, era mega difícil ainda o meu contato com a cidade, né, meus amigos terminavam o ensino fundamental e o Fundamental 1, e normalmente a gente ia para a escola, para o Dorival do Dan, que é uma escola rural que tem nos Pires, e de lá já fazia o ensino médio e já terminava. Então, eu fui ficar sabendo, pé vermelho, isso mesmo, eu fui ficar sabendo do Cotil no último ano do ensino médio, prestei, e acabei passando, tanto no Cotil, tanto no Trajano. E eu lembro que minha mãe brigou demais comigo, porque a minha mãe também não sabia o que era Cotil. Assim, eu até poderia saber, mas não sabia o que era. Mas quando eu passei, ela foi pesquisar. E aí ela ficou muito preocupada. Eu ir para o Cotil, ficou preocupada, porque o Cotil tem a fama de dar uma liberdade maior para os alunos e tudo mais. E eu fui para o Cotil no fim de tanta insistência, a gente teve que se adaptar, porque na época, em 2015, não tinha nem ônibus para ir para a cidade. E se tinha, os primeiros ônibus começaram assim, 6 da manhã, 2 da tarde, 8 da noite. Era um negócio assim que era um ônibus a cada período do dia, daquele jeito, né? Enfim, aí a gente se adaptou, o meu horário com a da minha mãe, e só para falar, adiantar um pouco, depois ela não se arrependeu, ela agradeceu muito que eu fui para o Cotil, inclusive, né, essa escolha, né, que muitos de vocês tiveram que passar, talvez, né, vou dizer para vocês não vão se arrepender. Mas, enfim, e aí, isso que é interessante, que depois que eu entrei no Cotil, que aí veio esse turbilhão de informações, né, o que é universidade pública, o que é vestibular, o que é cota, o que, né, todas essas questões vieram ali já no primeiro ano. E era engraçado porque tinha um desnível, né, de pessoas que realmente chegavam lá, perdidos como eu, do tipo, nossa, fiquei sabendo de última hora que era Cotil, prestei a prova, tô aqui, e de pessoas que já sabiam que era Cotil, já tinham feito cursinho para o Cotil em Limeira, na minha época tinha, não sei se ainda tem, um cursinho, um pré-Cotil, né, acho que chama assim. Tipo, os caras tinham um cursinho para o Cotil, né. Então, assim, o pessoal que tinha acesso à informação e sabia o que era, até cursinho pagava para entrar.
E já tinham todas aquelas informações, eu me sentia, meu Deus, como que eu vou entrar numa universidade se eu nem sei, né? O que é isso, né? Enfim, aí desde o primeiro ano, sempre, como o Murilão falou, né? Estava falando no início que sempre preparava o pessoal para vestibular, para o Cotil, e isso é interessante, porque todos os professores, sempre, até porque eles estão na Unicamp, então eles sempre fizeram a propaganda da Unicamp, né? O pessoal continuar na Unicamp. Mas, assim, não só isso, mas sempre trouxeram para a gente essa imersão, o que eu já não sei como porque eu não tive essa experiência nas nossas escolas públicas normais, como que funciona isso, se eles realmente passam para a gente, se passam para os alunos esses detalhes do tipo, olha, existe isenção no vestibular, existe isenção no Enem, olha, vocês têm que estudar porque a Unicamp tem um estilo de redação e a USP tem outro, né? Então, coisas, por exemplo, não esqueci, no meu último ano eu tive a Bombons, foi a minha professora, vocês não conheceram ela porque ela aposentou, e depois acho que a Flavia assumiu algumas aulas, se não me engano, o Rofato, e eu não esqueci que o último ano foi o ano que, assim, olha, uma semana vão fazer uma redação do Enem, outra vão fazer da FUVEST, outra da Unicamp, enfim, então, assim, nesse ponto vocês estão absolutamente amparados, né? Porque o Cotil deu essa base que, poxa, tô aqui hoje porque eu fui imerso nesse conteúdo. Se eu tivesse, por exemplo, ido para o Dorival Dudan, feito ensino médio lá, não sei, não estive lá para falar, mas será que eu teria esse tanto de informação? Será que eu iria saber? Porque eu tenho amigos até hoje que não prestaram também vestibular porque não sabiam o que eram. Tem gente que não sabe. Eu já conheci gente em Limeira que já me perguntou, por exemplo, por que você estuda em São Paulo, né? É tão distante, né? E eu falei, porque a universidade é pública, né? E aí eu vi a resposta, nossa, mas universidade pública não é ruim, não é precária? Então, assim, as pessoas não têm noção das coisas, né? Ainda falta, muita gente não entra justamente por essa falta de formação. Enfim, voltando então um pouco para essa experiência que eu tive no Cotil, o Cotil foi a minha primeira pré-experiência, né, pré-universitária, e assim, isso, muita gente, como eu falei para minha mãe, ficou um pouco aflita no início, porque justamente o Cotil tinha a fama de dar um pouco mais de liberdade. E eu digo, eu hoje, e não só eu, como meus colegas falam, olha, eu só consegui me dar bem, aguentar primeiro mês na Unicamp, o primeiro mês na USP, porque eu passei pelo Cotil. Porque o pessoal que vem cru, digamos assim, que vem do cursinho, que vem da escola só do ensino médio, pô, não está preparado, não sabe o que é viver em república. Muita gente no Cotil vivia em república na minha época, não sei se agora na pandemia vocês não estão passando por isso, mas provavelmente muita gente vai morar em república, vai pegar ônibus todo dia, enfim. E isso é uma experiência que está preparando vocês depois para a faculdade, porque essa preparação, e principalmente essa questão de consciência, da liberdade que você tem, que você ganha, é sensacional, porque o que eu conheci de gente que na primeira semana, no primeiro semestre da faculdade bombou em muita coisa, porque, nossa, agora eu tenho essa liberdade, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou para aula, não vou para aula, e calouro em universidade, na Unicamp, se quiser, vai para a festa todo dia, né? Não precisa estudar. E o pessoal bombou. Então, o Cotil já tinha me mostrado isso no início, o Cotil me deu essa responsabilidade, né? Um outro ponto que para mim foi sensacional, não são todos os professores, né, que adotam essa metodologia, mas foi um ponto que eu nunca esqueci. Eu não sei se ele continua dando aula, acho que sim, o Sandro de História ainda está no Cotil. O Sandro ele tinha uma metodologia que era muito interessante, né? No início até eu criticava, porque o Sandro era assim, o Sandro ele dava para a gente o capítulo do livro que a gente ia ler, e a gente tinha que trazer as dúvidas e tinha que fazer exercício e discutir isso na próxima aula, né? E muita gente não fazia, porque as pessoas falavam, poxa, mas cadê o conhecimento digerido, né, dado ali? Não que seja ruim, não que seja, né, uma coisa seja melhor que a outra. Mas essa preparação dele foi extremamente interessante, porque quando você chega na faculdade, dependendo do curso que você vai fazer, claramente não são todos iguais, mas a maioria dos professores vai fazer basicamente isso, vai te passar um conteúdo, você tem que aprender a estudar por si próprio, você tem que começar a aprender, e o mais importante das aulas é trazer suas dúvidas, o professor basicamente vai estar lá para isso, né? O engraçado é que o Vinícius, né, o Vinícius Alves, acho que o Murilão lembra dele, ele foi fazer história na Unicamp, ele falou, cara, a metodologia que o Sandro usava com a gente é a metodologia que 90% dos professores usam comigo aqui, né? Você tem que aprender, o que era o historiador? O que o historiador tinha que virar principalmente? Um pesquisador. Então,
Você vê, até uma coisa que no início você pode estranhar, que você pode reclamar, porque muda, que você vem do ensino fundamental, que às vezes o professor sempre te dava aquilo ali extremamente mastigado, e o Coutinho te induzia a estudar mais. O Murilão sempre tinha, acho que a lista extra, alguma coisa assim, né? Olha, quem quiser fazer ITA, quem quiser fazer FUVEST, tem uma lista extra aqui, ó, você faz se você quiser. E aquilo ali era, né, foi uma coisa muito interessante, porque, poxa, eu preciso fazer? Não é obrigatório, mas se eu fizer, o que eu ganho com isso, né? E aí você vê o resultado depois. Outra coisa que eu passei pelo Cotil, muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade, façam. Eu fui monitor no Cotil. Foi uma experiência muito sensacional, porque, primeiro, posso dizer que foi uma das primeiras experiências de trabalho que eu tive. Só não foi a primeira, porque a primeira foi meu estágio. Outra coisa que o Cotil trouxe também. E não só isso, né? Porque o monitor, a experiência que vocês vão ter com o professor, eu acho que as partes mais legais eram isso, eram participar e ajudar os professores. Tudo bem que dar aula era legal, ajudar os alunos era legal, mas acho que o que eu mais aprendi era esse contato. Por exemplo, que eu fui monitor de geodésia, então eu tive um apoio do meu departamento. Muitas vezes os alunos traziam dúvidas além. Eu tinha que falar com... E aí você aprende sendo monitor, e fora que você tem uma responsabilidade. Enfim, uma vivência super legal para quem vocês tiverem essa oportunidade. E por fim, também, que eu já estou falando demais, aí depois a gente volta para falar de outras coisas, mas o ponto excelente, que eu não me arrependo, por isso que eu falo, eu fiz geodésia e terminei, né? As vivências que eu tive no meu técnico foram impagáveis também. A questão, por exemplo, de você ter um contato com o mercado do trabalho, as feiras que a gente ia, as visitas técnicas, as palestras que a gente recebia, aquilo ali era uma coisa que, se você está no ensino médio normal, né, você não tem esse contato, você não consegue ver realmente como que é o mercado de trabalho. Aí as palestras chamavam ex-alunos, que hoje estão no mercado de trabalho, trabalham com geodésia, e aí você via as pessoas falando as ideias, o que foi a história das pessoas, como que o Coutinho foi importante. Então, assim, aquilo ali foi muito interessante para até você se decidir se você quer isso mesmo, qual hora que você quer seguir. Porque não adianta, você tem um ensino médio, você tem um sonho de trabalhar com engenharia, mas você nunca teve contato, você nunca viu. Tudo bem, você pode gostar das matérias, mas uma coisa é a prática, outra coisa é realmente, né, outra coisa é a teoria. Enfim, por fim, uma das coisas mais legais que o técnico me trouxe foram as visitas para as universidades, né? A gente teve muita visita técnica para a universidade, então a gente conheceu o Museu de Mineralogia da Unesp, enfim, a gente visitava as universidades para ver já como que seria um próprio curso, né? O curso que a gente estaria seguindo ou não se fosse continuar na área. O que, de novo, é um super diferencial. Enfim, vou encerrar aqui, que eu falei bastante. Devolver a palavra, Fernanda. Não, acho que foi excelente assim, o que vocês disseram, e na verdade não precisa nem devolver a palavra para mim. Eu acho que, não sei se a Marcela quer continuar, quer explorar ainda mais, né? Ela já tinha falado bastante coisa, mas eu acho que ainda tem mais experiência aí para colocar para os alunos. Eu tenho, viu? Então... daí eu falei, então, primeiro, né, meu primeiro contato com o colégio, né, daí agora eu gostaria de falar um pouco, depois, acho que o Alves já falou, mas ainda não tempo de falar, de como foi, então, quando eu ingressei, né, no colégio. Eu acho que, assim, a gente sempre tem aquela ilusão de, tipo, quando a gente finalmente chegar lá, todos os problemas vão acabar, né, principalmente os vestibulandos, né, naquela época, acho que, não sei, vestibulandos para entrar no Coutinho, que é vestibulinho que fala, né? Então não sei se tem um diminutivo. Mas enfim, vestibulando sempre acha que os problemas vão se encerrar quando eles finalmente entrarem no colégio, entrarem na universidade. E comigo não foi diferente, tá? Tanto no colégio quanto quando eu entrei na USP, né? Pensei que todos os meus problemas iam acabar. E não acabaram, né? Na verdade, aumentaram, né? Então, principalmente quando eu tive o acesso ao Coutinho, ao colégio, mas também não tive nenhuma política de permanência no colégio. Então, eu tive acesso, mas a permanência foi, assim, aos barrancos, né? Foi levando. E, novamente, eu cito a questão financeira, né? Porque, apesar de eu continuar trabalhando... desculpa, barulho. De dia, né? Porque o colégio era noturno, ainda assim, eram muitos gastos, né? E no noturno a gente tem aula aos sábados. E eu lembro que uma questão era que, por exemplo, o bandejão não abria aos sábados. Então, você que lute ali para conseguir a sua alimentação todo sábado, né, no colégio.
E também tinha a questão do transporte. Então, por exemplo, o Conchal só dá o transporte de segunda a sexta. Então, também aos sábados você que lute, você estudante que se vire. Então, era sempre uma questão, né? A questão do transporte. E também tinha as impressões, né? Que eu acho que continua, as impressões das apostilas, principalmente do técnico. Então, eu sabia que todo semestre ali eu teria que gastar quase uns 50 pau só imprimindo a apostila, né? Então, isso sempre foi uma questão para mim, né? Ter a falta de uma política de permanência que me ajudasse, pelo menos nessas questões financeiras. E eu lembro que tinha, como o Alcide citou, a Bolsa Monitoria, que eu acho que ainda tem, né? Tem, né? Mas para mim não era uma opção também por conta do transporte, né? Então, se eu pegasse essa bolsa, eu teria que, sei lá, pegar Conchal, Araras, porque não tinha linha, não tem ainda, né? A linha direta para Limeira, em Conchal. Então, e eu era menor de idade, enfim, seria uma super complicação para mim. Então, eu nunca nem tentei, né? Por conta dessa barreira do transporte, a Bolsa Monitoria. E depois eu cito também a questão acadêmica, né? Que daí já foi outra barreira, né? A ser quebrada aí no colégio. Porque, como eu falei, eu voltei um ano. Então, eu já tinha feito o primeiro ano do ensino médio. Então, quando eu ingressei no colégio, eu pensei que seria mil maravilhas. Nossa, já sei de tudo, já aprendi esse conteúdo lá em Conchal. Então, eu vou chegar aqui e vou arrasar, né? E eu lembro que eu fiz a primeira prova no colégio foi a prova de matemática com o professor Biasi. E eu saí aos prantos. Eu não sei se alguém tem aí dificuldade em matemática, mas eu tinha muito no primeiro ano. E eu lembro que eu chorei tanto, assim, quando eu fiz essa prova. E eu lembro que o primeiro pensamento eu não pertenço a esse espaço. Esse colégio não é para mim, né? E eu lembro que até dói, assim, relembrar esse momento, assim. Foi um momento muito solitário, de muita dor, né? Porque eu me questionei por que eu não pertenço, né, a esse lugar. E eu lembro que eu só não desisti porque foi uma luta tão grande, sabe? Eu não fiz já na 8ª série porque eu achava que eu não ia passar no colégio. Depois eu passei na ETEC, mas não pude por questões financeiras. E agora eu finalmente consegui, sabe? Então eu lembro que eu não desisti por conta disso. Mas eu lembro que muitos colegas desistiram, tanto é que o Cotil tem uma grande taxa de evasão, principalmente no primeiro semestre, né? Daí eu não sei, né? Eu sinto que também tem a ver com essa questão da ansiedade. E, por exemplo, eu senti uma defasagem muito grande no primeiro ano, né? E não era uma questão minha, não era porque eu era menos inteligente que os meus colegas ou a ver com a minha capacidade intelectual. Tem a ver com o sistema público, né, de ensino no Brasil. Porque eu vinha de um colégio público, estadual de Conchal. E agora eu estava ingressando em outro colégio público. Então, por que eu não conseguia me adaptar a esses colégios, né? Então, eu sempre digo que o ensino público no Brasil, ele não é homogêneo, né? Tanto é que a gente percebe essa diferença entre um colégio técnico, um instituto federal, um colégio integral, né? Então, eu senti muito essa defasagem aí no começo. Mas foi só no começo, tá, gente? Então, por exemplo, eu lembro que no meu primeiro semestre, em matemática, eu fechei com 6. Mas aí no segundo ano, olhando o histórico, fui para 9, né? Então, sim, eu senti essa defasagem, foi muito difícil, porque eu tive que lutar sozinha contra isso, não tive nenhum tipo de apoio familiar ou no colégio. Mas, assim, me adaptei, né? Então, no segundo ano, no terceiro, já estava completamente adaptada aí ao colégio. Então, se você aí, como eu, também chorou horrores na prova de matemática, não se desespere. Ainda há esperança, não desista do colégio, tá? E também eu senti que os métodos de avaliação, eles eram muito diferentes, né, dos colégios. Então, nessa prova de matemática que eu citei, eu lembro que a primeira coisa, assim, antes de vir o enunciado da questão, estava assim, Unicamp. Mas o que é Unicamp? Daí fui para a próxima questão, FUVEST. O que é isso? O que é FUVEST? Eu não sei o que é isso. Daí eu lembro que a terceira estava Enem, mas eu falei assim, gente, que prova é essa? Essa prova veio do além, porque eu nem sei o que é isso, o que está acontecendo aqui nessa prova, né? Então, assim, acho que o Alcides também falou isso, né? O Cotil é muito plural, né? Então, você vai encontrar alunos que ingressaram nessas escolas mais periféricas, né? Que vieram dessas escolas mais periféricas, e alunos que vieram
assim, o colégio que eu lembro é o Portinari, né? Que era, assim, o mais de elite aí na cidade. Então, vão vir essas diferenças, né? Eu acho que também, espero que o colégio esteja se preparando para acolher esses alunos que vêm de realidades distintas, né? E que mais? Outro dado também interessante, um pouco triste, né? Quando eu fui fazer a matrícula no colégio, na hora de ir embora, tava eu, meu pai e a minha mãe, né? E eu tava descendo o estacionamento, né? E eu lembro que meu pai virou para mim e falou que eu teria que me esforçar 1000 vezes mais que meus outros colegas, né? E eu tava, assim, super animada, empolgada, né? E quando ele falou aquilo, eu falei assim, caraca, né? Eu passei, venci, mas ainda tem muita luta pela frente, né? Então, foi um momento, assim, de muito ânimo quando eu ingressei, de muita ansiedade, de muita animação, mas também um pouco de medo, né? De aflição pro que viria, né? E daí, não sei, deixa eu ver aqui outras questões. É que eu fiz um roteirinho aqui para me lembrar de tudo para falar para vocês. Daí, só mais uma questão, então, que foi a questão... que a Maria Eduarda falando que chorou. Nossa, assim, é até uma coisa assim, realmente as pessoas saíam chorando, assim, das provas, eu lembro. Principalmente no departamento de exatas. Eram muitos alunos que saíam chorando. Muitos alunos. E, assim, para falar também, eu tomava, gente, olha isso, aluninha de 16 anos, de 6 a 7 anos, eu tomava calmante para fazer a prova de matemática. Hoje eu percebo quão problemático isso é, né? Então eu só deixo aqui a problemática, mas eu tomava calmante para fazer a prova. De tanta, assim, ansiedade e tal. Mas, enfim. Passando, então, para a questão racial, né? Não via a minha cor no corpo discente e docente. E, por exemplo, no noturno, são 3 turmas, mecânica, qualidade e agora acho que sistema de informação, que antes era informática. Então, era 120 alunos, né? E desses 120, lógico que teve muita desistência, então não vou saber o número total do que formaram, né? Mas eu lembro que desses 120, daí, tendo os alunos que desistiram, só 3 alunas negras se formaram. Eu, Patrícia Carmo e Tainá Novas. E eu falo isso com uma reivindicação, tá, gente? Porque de 120, só 3 alunas negras, né? Então, e eu lembro que quando a gente terminou o colégio, foi implementada a reserva de vagas do sistema de cotas na USP. E hoje, as 3 alunas negras do Cotil, da turma 16 e 18, são alunas da Universidade Estadual de São Paulo. Então, assim, é com muito orgulho que eu digo isso, né? E também, nesse mesmo ano, lançou a música da Bia Ferreira, não sei se vocês conhecem, mas a cota não é esmola. E eu lembro que a gente ouvia, nós 3, né? E na letra falava assim, vai pagar faculdade, né? Porque preto e pobre não entra na USP, né? Então, assim, com orgulho que eu falo que as 3 meninas pretas ingressaram aí na maior universidade do Brasil, né? Apesar que tem esse conflito, né? Unicamp e USP, mas enfim. Então, era uma questão, assim, muito grande, não ver a minha pele no corpo discente e docente, não me ver também no material didático, e quando era falado, era somente quando o tema era relacionado à escravidão. Então, isso sempre foi uma questão muito grande. E quando vinha também a temática racial, era por iniciativa própria do professor, e não por ser uma exigência curricular do colégio, né? Então, o professor tinha afinidade, daí ele trazia para a sala de aula, mas não era, assim, uma questão ali curricular. Então, eu ressalto isso também. Daí, agora eu passo para o Alcides e para quem quiser falar também. Essas diferenças, esses abismos que a gente ainda tem, apesar de serem dolorosos falar, mas é muito importante. Então, eu vou falar da minha parte. Primeiro, esse ponto, só voltando, que essas questões das diferenças realmente eram muito gritantes. Quando eu entrei
primeira semana no Cotil. Porque, por exemplo, as primeiras matérias de matemática, quem vinha de pré-Cotil, de muitas coisas, já tinha esse conhecimento. E era engraçado que as pessoas ao meu lado falavam, mas eu já vi isso. E esnobando, assim, algumas pessoas. E eu, no início, eu me senti muito mal. Eu falei, poxa, nunca vi, como é que eu vou conseguir acompanhar? Como é que eu vou conseguir chegar no mesmo nível da pessoa, né? Olha a diferença, a pessoa teve um... Só que isso é engraçado, porque muitas pessoas não falam. As pessoas não falam, eu fiz cursinho para entrar, eu estudava numa escola que a mensalidade era R$2.000. Então, assim, não que tenha problema, mas, de novo, são diferenças sociais que geram resultados na vida real. E um deles é essa disparidade, como a Marcela falou, né? Que ao mesmo tempo que muita gente chorou, teve muita gente que foi muito bem, justamente porque já tinha conhecimento. Então, e aí você pensa, poxa, uma diferença, um problema estatal, um problema da sociedade gera isso tudo, essas pressões. Alguém fez uma pergunta aqui, como vocês lidaram justamente com as cobranças, né, para entrar na universidade, como foi estudar no Cotil, estudar na universidade, estudar para a universidade, né? E de novo, né, entra essas questões. Eu vou contar uma experiência, né? Que eu lembro que meu primeiro dia de aula na Unicamp, o primeiro dia de aula não, primeiro dia na Unicamp que teve o trote e tudo mais, primeiro dia eu já tive uma mega discussão, né? Porque você vê que eu sempre já estava pro lado das humanidades, mesmo que eu estivesse ali na engenharia. Eu estava conversando com o menino, ele vinha de... não é Piracicaba, e também não é Rio das Pedras, Saltinho. Não sei se tem alguém de Saltinho, mas tipo, Saltinho é tipo como se fosse um bairro de Piracicaba, uma microcidade que tem do lado. O menino estudou em escola estadual lá, se matou, vinha para Limeira todo dia para fazer cursinho, no último ano de ensino médio dele, justamente porque ele sabia que ele precisava correr atrás da defasagem dele, e ele entrou com cota, né? E aí a gente estava conversando, no primeiro dia tinha uma pessoa perguntando pra gente, por que a gente tinha, quanto que era a nossa nota, né? E a Unicamp usava cota na época, a USP não. Em 2017, se eu não estou enganado, a USP não dava número, né? Tem que ter um número mínimo para entrar, não de escola pública. Não sei como eram as cotas raciais, mas escolas públicas, assim, você ganhava um acréscimo na primeira fase e na segunda fase. Então, isso não garantia que a porcentagem mínima de 30%, 40%, 50% ia entrar. Isso te dava um pulo. E a Unicamp não, a Unicamp eram vagas. Então, se tinham 30 vagas e o último colocado teve uma nota péssima, assim, uma nota que não foi tão alta, ele vai entrar porque é o último colocado da cota. Na USP, não. Você tem uma nota ruim, você vai ganhar um acréscimo, e que na época, era uma porcentagem em cima da sua nota, e aí você... depois que aplicava essa porcentagem, você entrava na lista com todo mundo. E eu lembro que nesse primeiro dia que a gente estava numa das principais avenidas de Campinas, pedindo dinheiro no sinal, com a cara toda pintada, a gente sentou para comer e começou a conversar, e o cara perguntou para a gente quanto cada um tinha tirado. E o meu amigo na Unicamp não tinha ido bem, ele tinha ido, assim, na cota, ele tinha sido um dos últimos. E ele falou, e o cara assustou, falou, nossa, mas como você conseguiu entrar aqui? E aí ele falou, não, porque na cota eu fui a colocação tal. Aí o cara soltou um comentário bem pesado sobre. E, bom, enfim, depois de um ano, eu fui descobrir quem era esse menino, né? Porque a gente estudou junto, ele não virou meu amigo nem nada, mas eu lembro que nesse dia eu discuti e perguntei se ele tinha vindo de escola particular ou não, e ele falou, não, eu vim de escola particular. Eu falei, olha, queria ver se você tivesse estudado na mesma escola que ele, passado pelas mesmas dificuldades que ele, e você continuasse, e você tivesse tirado a mesma nota. E eu fui descobrir depois a vida desse menino. Enfim, esse menino, ele veio de Tocantins, a família dele lá tinha uma fazenda que daria a cidade de Limeira, o cara tinha usina hidrelétrica dentro da fazenda dele, para vocês terem noção. E o cara, um ano antes de passar, ele terminou o ensino médio, os pais dele mandaram ele, se eu não me engano, a cidade que fica o ITA, São José dos Campos, que eu acho que lá é a sede do Poliedro. E o cara morou em República 1 ano estudando no Poliedro para entrar no Unicamp. Então vocês pensam assim, o cara teve dinheiro,
para passar um ano em outra cidade só para passar na Unicamp. E sentou em toda a história dele, em tudo que ele tinha de vantagem, para criticar a cota. Enfim, e também foi engraçado, porque o cara estudou no poliedro. Então, no início, ele sabia, por exemplo, o básico de derivada, né? Quando a gente estava tendo cálculo 1, o cara já tinha noção de muita coisa, e se gabava. E foi muito engraçado, porque eu, meu amigo, e aí é um ponto para vocês, como a Marcela falou, né? Porque eu chorei na primeira prova. Mas assim, não vou dizer que isso é bom, mas eu vou dizer assim, que quando você não chega com essa prepotência de eu sei tudo, às vezes é muito melhor. Porque, tudo bem, começou com derivada, mas aí as coisas foram avançando, e a gente terminou, não lembro, mas acho que a gente terminou com integral no cálculo 1, enfim. E eu sei que, no fim das contas, ele achou que ele não precisava estudar, ele já sabia. E foi para balada, e foi para tudo mais, e não prestou atenção em nada. No fim, eu e meu amigo, que a gente quase chorou depois da primeira aula de cálculo, porque a gente não entendeu bolufas, a gente teve que estudar, teve que se virar, e a gente foi muito melhor que ele. Mas, enfim, isso é só um exemplo do que vocês vão encontrar. Vocês vão ouvir isso, vocês vão ver essas questões de cota, vocês vão ver gente criticando até hoje. Mas lembrem, né, que a pessoa que está falando, muito provavelmente, ela tem uma história ali de um privilégio muito grande já por trás dela, por isso que ela está falando. E aí eu tive um dos motivos também que eu não falei para vocês, e aí o Murilão sabe muito bem dessa história, que ele me acompanhou, foi que eu queria muito, eu tinha essa intenção de fazer o curso que eu faço hoje, fazer Direito, e eu queria fazer na USP, eu tinha esse foco, e já é um exemplo, porque o Direito ainda até hoje continua um curso extremamente elitista, um curso que não é destinado para quem é de periferia, para quem é negro, não. Até porque só existem 2 faculdades públicas, tem mais uma agora, porque ano passado abriu-se mais um curso de Direito em faculdades públicas no Brasil, que é na Unifesp, mas até ano passado a gente só tinha 2 faculdades com cursos de Direito em São Paulo, que é a Unesp em Franca e a USP. Me corrijam se eu estou errado, mas até onde eu sabia só tinham essas 2. Então você pensa, o maior estado do país, com a maior população, com a maior demanda, só tinha 2 cursos públicos de direito que eram extremamente concorridos. E fora isso, se você quisesse fazer um curso bom de direito, você teria que ir para a PUC, você teria que ir para a Mackenzie, você teria que ir para a FGV, para o INSPER. E assim, esse é o cenário que a gente vive até hoje. 3 faculdades públicas com cursos de direito. E no meu primeiro ano, na minha primeira tentativa, a USP fazia esse sistema de cota. A USP não dava um número de vagas e você tinha que preencher. Não, ela te dava uma porcentagem. Então, eu fiz a primeira fase, eu passei na primeira fase e fiz a minha segunda fase. Na segunda fase, eu não passei na primeira vez que eu testei. Eu passei na Unicamp na primeira fase, eu passei em Franca, na Unesp, na primeira fase, mas na USP não passei. E a Unicamp e a Unesp já adotavam sistemas de cota por número. A USP não. Ela dava porcentagem. E até uma novidade agora para o Murilo, porque eu fiquei esperando até a última chamada, né? Se não me engano, foram 7 chamadas. E eu fiz a questão de contar para ver quantas pessoas faltavam, e faltavam 2 pessoas. E a USP encerra na 7ª chamada. Faltaram 2 pessoas, eu não entrei. Isso, até 2019. Em 2019, quando eu prestei de novo, ela mudou. O vestibular de 2019 que eu fiz, já se eu não estou enganado, já trocou o sistema. E eu lembro que aí eu não passei, e olha só, a falta de desinformação também até com isso. Na USP existe um negócio chamado lista de espera, mas você não entra automaticamente nessa lista, você precisa falar, olha, gente, eu quero ficar nessa lista, se aparecer a vaga. Então, como eu não sabia, tinham 2 pessoas, eu esperei até a última, eu falei, bom, não foi até a última, não vai dar para ir para a USP. E se eu soubesse, por exemplo, dessa lista de espera, muito provavelmente, porque muita gente desiste, porque depois que eu entrei eu vi. E aí foi engraçado, porque quando trocou para 2019 o sistema de cotas que era com número mínimo, eu entrei na primeira chamada, né? E aí, respondendo a pergunta, acho que a Gabriela que fez, um dos pontos que eu fiquei muito preocupado no COTIO é justamente esse. Como que eu vou competir com um cara que só está fazendo ensino médio, não está fazendo ensino técnico, e ainda está fazendo cursinho? E ainda estuda em escola particular. Então, assim,
você entra ali, né, com uma desvantagem na prova, né, dependendo de onde você vem, imensa. Por exemplo, o Cotil, como a Marcela falou, o nosso sistema de escola de educação pública, ele é extremamente diverso. Na verdade, eu diria que ele se você olha o investimento federal em educação por níveis, por que a gente tem boas universidades? Porque as universidades recolhem a maior parte dos nossos investimentos. Mas a educação fundamental e a educação infantil, educação básica, eles proporcionalmente não recebem o mesmo tanto que a universidade. Por isso que nós temos ótimas universidades, mesmo com a falta de recursos, e as escolas públicas são ruins. Então, onde você tem escolas boas? Escolas públicas de ensino básico bons? Institutos federais, colégios técnicos, justamente de universidades que têm essa possibilidade de receber, de bancar um ensino de qualidade. Tem exceções, mas esse é um problema que a gente tem no nosso estado. Então, vejam só, quando você está estudando para o vestibular, você tem essa pressão, porque você sabe o tempo todo que você tem que, como a Marcela falou, você tem que estudar muito mais do que quem vai estar do seu lado. Porque quem vai estar do seu lado vai ter degraus que você nunca vai ver. Porém, não é impossível. Justamente porque hoje nós temos políticas públicas, como as cotas, que tornaram isso possível. Eu posso dizer que eu não entraria sem as cotas, não teria, assim, não vou dizer que nunca, mas teria que ter me dedicado muito mais, o que era um problema, porque quando eu não passei pela primeira vez na USP, eu queria ter ido para um cursinho, e eu pedi para minha mãe. Ela falou, não tem essa opção, você já passou na Unicamp, na Unesp, escolhe, vai para uma das duas. E agradeço a ela, porque eu tive uma experiência fantástica na engenharia, mesmo mudando, e não acredito que foi um ano que eu poderia ter entrado direto. Não me arrependo, porque no fim trouxe experiências e um conhecimento que eu nunca poderia ter tido se eu não tivesse ido. Mas, de novo, é um ponto que, sim, você tem pressões, sim, você vai conviver com isso, mas calma, não é o fim do mundo e você vai chegar lá. É difícil, mas não pode desistir. Respondendo também a pergunta da Maria Eduarda. Como vocês lidaram com a cobrança das universidades? Com muita autonomia, que o próprio colégio já disponibilizava para os alunos, né, a autonomia de você estudar e tal. Então, desde que eu ingressei no colégio, já pensei qual curso vou fazer, qual universidade eu quero, porque se lá no Velone, minha antiga escola, eu não tinha informação, no Cotil eu tinha uma enxurrada de informação, principalmente sobre as universidades públicas. Então, desde assim, do meu primeiro mês no colégio, eu já tive acesso a essas informações. Então, assim, no meu segundo ano, já sabia que eu queria fazer letras e já sabia que eu queria fazer na USP. Eu fui muito decidida, assim, sempre fui muito decidida nessa questão do curso e da universidade. Mas a questão da cobrança, Maria Eduarda, para mim, mas aí pode ser uma questão pessoal, foi a questão familiar, né? Porque eu sou do interior, né? Imagina, eu sou a filha mais nova ainda, né? A bebezinha da minha mãe, que ela me chama até hoje. E para ela era uma questão, a filha dela ir para São Paulo sozinha, né? E acho que a Ilô tá aqui, né? A Ilô me falou uma frase, assim, que foi muito importante para mim. E eu lembro disso até hoje e sigo, assim, para minha vida. Sigo falando para os meus amigos também, que é, Marcela, você tem que cortar o cordão umbilical. E eu falei assim, puxa, mas como que eu vou cortar esse cordão umbilical? E assim, eu era super dependente da minha mãe, para questão financeira, não tinha conta no banco, só sabia fazer miojo, não sabia lavar roupa. Então, assim, era uma relação de dependência, né? E eu tive que cortar esse cordão, né? Então, eu falei assim, mãe, ó, se eu passei no vestibular, tchau. Tô indo para São Paulo, com que dinheiro? Não sei, mas tô indo, lá eu vou me ver. Então, assim, tive que ter essa autonomia, né? E também contei muito com o apoio dos professores e colegas, né? Principalmente quando eu tive um pouquinho dessa desavença com a minha família, né? Então, meu refúgio, assim, eram os professores.
eram os meus colegas, que também estavam na mesma que eu, então a gente conversava, a gente desabafava, a gente fazia roda de conversa, sarau, chorava junto, então essa foi a minha rede de apoio, os professores e os meus colegas. Daí depois, no terceiro ano, daí minha mãe já foi aceitando, meu pai já foi aceitando, daí eu lembro que eu fiz a Unesp no segundo ano como treineira e eu passei. Eu falei assim, olha mãe, passei na Unesp aqui no segundo ano, se eu tivesse no terceiro, então eu já iria para Assis. Você tá preparada? Porque eu tô pronta. E você tá? Como que tá? Então eu sempre fui construindo isso com a minha família, sabe? Falando, ó, eu quero ir para fora, não quero ficar aqui na cidade, porque realmente, na minha família, foi uma questão muito difícil, assim. E embora eu tenha preparado ali a minha mãe, principalmente a minha mãe, ainda foi um gatilho muito grande para ela, né? Não sei se vocês sabem, mas tem aquela síndrome do ninho vazio, e a minha mãe teve, né? Então ela teve crise de ansiedade, teve uma crise depressiva também. Então a questão familiar, eu acho que ela foi uma das maiores cobranças, tá? No meu caso, Maria Eduarda, quebrar esse cordão umbilical. E como foi estudar na universidade, né? Foi incrível, maravilhoso. Sim, entrar na universidade foi, sim, super incrível. Eu lembro que eu expandi muito meus horizontes, porque, assim, no Cotil, os seres, né, os alunos já eram plurais, né, então vinha de várias cidades, vinham de várias famílias, mas na universidade isso se expande muito, muito, ainda mais no meu instituto, que é a FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, é o maior instituto da USP, acho que são mais de 8 mil alunos. Então, assim, era muita gente. Então, assim, eu conheci muitas pessoas. Eu lembro que, por exemplo, no meu primeiro ano, eu vivi em república também, né? Então, o Alcides até falou dessa autonomia desde já do ensino médio, né? Que os estudantes do Cotil presenciaram. Mas eu acho difícil, gente, porque foi difícil, viu? Afastar da família, ter essa independência. Daí eu nem me imagino passando por isso no ensino médio, né? Tendo 16 aninhos. Então, para quem aí vive isso aqui no colégio, meus parabéns para vocês. Então, assim, expande muito meus horizontes. Né? Como eu falei, no meu primeiro ano, dividi quarto com uma colombiana, sabe? Foi tipo assim, uau! Nossa, conheci muita gente, intercambista, conversei muito. Então, expandi muito meus horizontes. E não sei, eu acho que é isso. E também sobre as duas questões que eu falei, né? Eu falei muito aqui sobre algumas questões um pouco tristes, né, da nossa realidade. Mas o Cotil também me proporcionou muitas coisas positivas, né? A gente fala os dissabores e sabores dos estudantes, né? Então eu falei muito aí sobre os meus dissabores, mas também teve muita coisa boa, né, na minha trajetória no Cotil. E uma delas foi que o colégio me proporcionou um espaço muito aberto de reflexão e acolhimento, né? E eu sei que o colégio ele foca no vestibular, tá? Então todas as nossas provas elas são voltadas para o vestibular, a gente tem simulado todo semestre, a gente sabe que esse é um dos focos do colégio, mas assim, eu também senti uma educação humanizada, né? Então os professores eles olhavam para a gente, então às vezes eu chegava meio cabisbaixa na aula, eles conversavam comigo, nossa, Marcela, o que está acontecendo, né? Então, isso foi muito importante, assim, sabe? Eu sentia que a relação do professor e aluno não se restringia só à sala de aula. Então, dei a aula aqui, tchau, tô indo embora. Né? Eu sentia uma relação ali de amizade e de atenção, né? Os professores tinham muita atenção para com os alunos, né? Eu assim, percebia que os professores realmente viam a Marcela, né? E, então, isso foi muito importante para mim, ter essa educação humanizada. E também teve muito desenvolvimento crítico, né? E de troca entre colegas e professores e alunos, né? Então, eu lembro que a aula do Maurício, da Carol, do Fest, eu falo justamente essas porque era a que mais me fazia refletir, né? Mas as de matemática também, às vezes me fazia chorar. Mas foi, assim, uma experiência muito de troca, de conhecimento. E também de ampliação, né, das relações de amizade. Principalmente por cada colega vir de uma cidade diferente,
uma família diferente, ter uma religião diferente, então conheci muita gente aí no colégio, né? Eu acho que isso também é importante. E eu lembro que agora, né, 3 anos depois de formada, eu comecei a atuar no cursinho popular aqui de São Paulo. E antes da minha primeira aula, eu tive um encontro com a professora do Instituto Federal de Jundiaí, a Tatiana, né, para conversar um pouquinho sobre como é dar aula de redação, porque eu não sabia como era isso, né. E eu lembro que ela me falou que a partir daquele momento eu me tornaria um sujeito transformador, né, como docente. Então, que quando eu entrasse na sala de aula, eu iria transformar vidas, né. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, como vocês que estão aí, que foram meus professores, transformaram aí a minha trajetória, né. Então, se não fosse, por exemplo, aquele professor de química que tirasse 5 minutinhos a aula para falar que eu poderia entrar no CUTIL, né, se não fosse a Elô, se não fosse o Murilão, né? Então, eu acho isso, assim, fenomenal, né? E é isso, quer falar mais alguma coisa, Alcides? Já falei demais, já. Então, agora, você falou das suas experiências na faculdade, né? Eu não falei como que foi minha. Eu tenho para mim que eu passei por uma graduação, né? Nesse ponto, a minha vida foi muito bom, porque primeiro eu entrei no COTIL, continuei morando em casa, então não foi um choque tão grande, mas já é um choque você passar o dia inteiro. Aí a primeira graduação foi que no último ano eu virei monitor, e aí eu dividi um quarto numa república em COTIL. De novo, eu morava nos Pires, era muito longe. O meu horário com a minha mãe já não batia. Então, por exemplo, eu chegava, se não me engano, 40 minutos antes, aí eu ficava dormindo no corredor, até ela começar, né, que meus amigos me acordavam, assim, eu estava deitado, tirado no corredor do segundo andar. Aí, enfim, e aí quando eu virei monitor, aí que o horário não bateu mesmo, então eu preferi, né? Esse é um ponto bom e não é, porque foi engraçado até que eu morei com uma pessoa que era de Conchal, também, que não tinha situações financeiras nenhuma também, enfim, como eu posso dizer, de ter uma vida luxuosa e tudo mais, e não ter facilidades nenhuma de ir para o COTIL, mas foi. E para ele, se eu não me engano, até ficou mais barato morar do que vir todo dia e pagar o ônibus, porque ele estudava no diurno. Enfim. E aí foi o primeiro contato, assim, morando longe de casa, mas nem era tanto assim, porque eu trabalhava 3 dias como monitor, então a maioria dos dias eu voltava para casa mesmo. Aí depois eu fui para a Unicamp, que aí eu morei com meus amigos em República também. E aí já foi uma graduação maior, porque eu ia todo dia, que eu passei a passar a semana inteira lá, e voltava aos fins de semana, porque a gente tem uma coisa muito boa na Unicamp. Não sei se existe mais, mas na minha época tinha um ônibus no Intercamp que conecta os 2 campos. Então, esse é um ponto sensacional para quem é de Limeira, ou até quem não sei, de Conchal, de Conchal não, desculpa, mas cidades mais perto, às vezes compensa você vir para Limeira para depois pegar esse ônibus. E tem vários horários, não sei como tá, mas tinha vários horários. Também tem a moradia na Unicamp, é um pouco concorrida, na minha época estava super lotado e estava concorrido, mas tem. Enfim, e aí quando eu saí da Unicamp e fui para a USP, aí que o bicho pegou, porque você muda para uma cidade que aí você não vai voltar todo fim de semana, que o preço para você alugar um quarto é um preço para você alugar uma casa aqui, e às vezes é uma casa de luxo em Limeira. A minha mãe não tinha condições assim de me manter. Assim, a gente achou que sim, né? Eu lembro que a minha mãe, por exemplo, eu passei na USP, eu não fui nos eventos iniciais, eu lembro que eu fui no primeiro com a minha mãe, e depois eu só voltei para São Paulo no primeiro dia de aula. Então, assim, eu lembro que a aula começou na segunda, a minha mãe me mandou num domingo à noite. Desculpa, não, ela me mandou num sábado à noite, me colocou no ônibus, eu fui para São Paulo, eu cheguei lá, os primeiros 2 meses eu morei de favor num filho de um amigo da nossa família, que ele estudava lá, mas ele estudava na Mackenzie, aí ele deixou ficar na casa dele um tempo, até eu arrumar um lugar. E assim, minha mãe me colocou no ônibus e foi isso.
agora se vira. Aí cheguei em São Paulo, naquela rodoviária do Tietê, pegar metrô pela primeira vez, nunca esqueci. Na vez que eu andei de metrô, sentei na janela, assim, aí o metrô começou a andar e começou a passar as pilastras, assim, eu desviava, assim, com medo, né? Menino do interior lá. Aí o primeiro mês foi aquele perrengue, porque eu falei, beleza, eu vou ficar aqui, já estou no centro da cidade, né? Vou conseguir arrumar um lugar fácil, né? Vai achar um lugar que caiba no seu orçamento quando você é do interior em São Paulo. Foi realmente uma batalha, então já no início eu comecei a falar, eu percebi, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. E no meu curso, pelo menos, é muito comum você começar a trabalhar desde o início. Não do primeiro ano, é meio raro, mas no segundo ano já é. E, enfim, então, primeiro eu precisava arrumar um lugar para morar que coubesse no orçamento da minha mãe naquele momento. Depois eu tinha que conseguir arrumar um emprego para justamente não pesar a minha mãe aqui. E assim, foi difícil no início, porque, por exemplo, a USP, assim como a Unicamp, ela dá uma bolsa para você, uma bolsa permanência, né? E eu ganhava na Unicamp, e eu nunca esqueci, a bolsa da Unicamp, quando eu fui para lá, era R$ 430 para você morar. E com R$ 430, você, em 2017, a inflação subiu um pouquinho só desde então, mas você alugava um quarto. Você para dividir, você alugava. E na USP, em 2018, a bolsa era R$ 400. Então, assim, para São Paulo, que era o dobro, que era o triplo, não sei, quádruplo do valor, a bolsa era menor ainda. Então, assim, não tinha condições de... Isso dava para eu comer. E diferente da Marcela, né? Porque a Marcela, como você é da FFLS, ela foi para o Butantã. E o Butantã ainda é um bairro, assim, que tem é mais preparado para alunos, é mais preparado para quem tem mais repúblicas, mas eu fui para o centro da cidade, a minha faculdade é o único instituto que é sozinho no centro da cidade, ninguém mora no centro, porque, tipo, é o centro velho, então, assim, você tem que morar um pouco mais longe e pegar metrô, e pegar o ônibus, enfim, isso já é uma coisa que me assustou, porque, sei lá, tudo que eu faço em Limeira, né, você vai em Limeira, você pega um ônibus, eu acho que você demora 20 minutos para ir de uma ponta a ponta de Limeira. São Paulo, você pega 20 minutos, você não andou 2 quilômetros. Nem isso, 1 quilômetro às vezes, porque o trânsito, às vezes, pode parar 20 minutos. Assim, primeiro já é um choque você acostumar com outra cidade. Aí pensa, você está morando de favor, com as pessoas te cobrando para você sair, você tem que arrumar um lugar para morar. E lembrando, por mais que a gente tenha políticas de inclusão e tudo mais, a universidade pública continua elitista. Então, assim, primeiro ponto foi procurar alguém para dividir, para ver. E aí eu fui ver o pique das pessoas, né? As pessoas estavam querendo dividir apartamento. Tinha gente ainda procurando, né? Tinha gente que estava ficando em hotel em São Paulo e estava procurando. E aí os caras estavam olhando, sei lá, apartamentos assim, nos Jardins, que é ali, por exemplo, na Avenida Paulista. As pessoas, achei um apartamento muito bom, 2 quartos, R$ 5.000, sem as contas. Tipo, 2.500 para cada um. Aí você pensa, pô, 2.500 é mais do que a minha família ganha, assim. E o cara tava querendo dividir. Então, assim, foi um choque. Isso tem apoio da faculdade, tem essa questão da bolsa. Então, assim, tô falando para vocês que eu não vou mentir para falar, é fácil. Marcela sabe o que eu tô falando. Não é fácil. Não é fácil achar um lugar barato, não é fácil achar um lugar bom. Porque São Paulo é uma cidade que as pessoas vão explorar. Campinas, nesse ponto, muito melhor, porque Barão Geraldo, que é onde fica a Unicamp, ela é extremamente mais barata. Não porque Barão Geraldo tem casas caras, mas para dividir em República, fica mais barato. As pessoas já fazem isso, então é um bairro mais barato em comparação a São Paulo, e não esqueçam disso, lembrem disso, vocês têm direito a bolsas nas universidades públicas, ou direito a moradia estudantil, então é um ponto que lembrem de usar, né? Não sei se é justo, porque eu conheço gente que é mais pobre do que eu e não está usando. Existe um critério de avaliação que vai olhar o seu perfil socioeconômico, então, isso, como eu posso dizer, isso não é uma questão que você precisa se preocupar, porque vai haver uma avaliação, enfim. Voltando, então, à questão, então, o meu primeiro mês foi assim, foi extremamente desesperador, porque, poxa, eu precisava arrumar emprego, no mercado de trabalho, com o estagiário, o primeiro ano, com a sua experiência. Não tinha, e veio o segundo detalhe, né? Inglês, né?
porque ainda é uma questão, se você tem inglês fluente, se você tem inglês bom hoje, sabe, você é uma pessoa extremamente privilegiada, porque ainda é uma questão muito difícil no nosso país. Eu, por exemplo, no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, zero. Aí você chega no COTIL, que é o ensino médio, em tese você já teria que estar num nível bom, mas não tem como a professora pegar e puxar o inglês fluente, porque ela sabe que ela está com gente que nunca teve contato com inglês, com gente que já está fluente, então as pessoas fazem por fora. Enfim, e aí esse era um ponto, porque todas as entrevistas de emprego eu precisava de inglês. Assim, eu não sei se eles olhavam de fato, mas era. Eu lembro que eu acho que eu comentei com o Murilão na época, eu estava muito preocupado. Falei, cara, eu não tenho inglês, como que eu vou conseguir? Enfim, fui batalhando, consegui o meu primeiro emprego, consegui o primeiro lugar para eu morar, dividi no quarto. Só para vocês terem uma noção dos valores, né? Acho interessante. Eu dividia quarto, e assim, foi o lugar mais barato do mais barato. Era uma senhorinha velhinha que ela morava num apartamento minúsculo com 2 quartos e ela alugava o segundo quarto para ter uma renda. E aí eu dividia com uma amiga, a gente pagava R$700 cada um para dividir o quarto, né? Então pensa, a bolsa era 400, né? E ainda tinha que comer e andar em São Paulo. E aí com o meu primeiro emprego, graças a Deus eu consegui, e aí eu consegui me mudar. E aí, bom, depois que você está na universidade, não adianta eu falar para vocês, acabou, você entrou como a Marcela falou, acabou os problemas. Não, acabou o preconceito. Não, a luta vai continuar, mas não desistam, né? A luta vai continuar, vocês vão continuar enfrentando, por exemplo, vai ter gente que vai chegar na sua faculdade com uma Mercedes-Benz com motorista. Isso não é exagero, isso acontece. Isso tem gente na minha faculdade que chega assim. E tá tudo bem, você vai seguir sua vida, você vai continuar lutando e pensar que o dia que você chegar lá, você não vai esquecer do seu passado, você não pode esquecer do que você passou e também tem que ajudar as outras pessoas a também chegarem lá. Então, assim, esses são os valores que eu trago, né, e ainda vou continuar levando para minha vida. Enfim, então, resumindo, eu consegui o emprego, eu consegui me estabilizar de uma forma um pouco mais tranquila em São Paulo e comecei a correr atrás dos prejuízos. Por exemplo, coisas interessantes de faculdade. O USP tem curso de inglês. A Unicamp eu não lembro, mas eu acho que tem também. Então, assim, dentro dos institutos você consegue. Então, eu comecei a fazer. Eu ganhei uma bolsa numa escola de idioma em São Paulo. Porque, mesma coisa, os caras pediram para a gente escrever uma carta de motivação, escrevi minha carta de motivação, ganhei a bolsa. Então, assim, corram atrás das oportunidades, porque, assim, eu não vou dizer para vocês que tá cheio, não, mas existe um movimento nos últimos anos de conscientização e de olhar justamente para a desigualdade do nosso país que cresce, apesar dos problemas. Por exemplo, muitos escritórios, muitas empresas estão olhando para essas questões de minoria, para as questões raciais, estão melhorando. Eu tenho amigos que entraram por projetos sociais em escritórios, e tenho amigos que falam, super legal, a gente vê que realmente muitas pessoas estão entrando pelo projeto, subindo, desenvolvendo. Ao mesmo tempo, eu tenho colegas que falam, entrei pelo projeto social na empresa, aquilo ali é basicamente para inglês ver, porque ninguém é promovido, as pessoas ficam ali, depois são demitidas. Então, assim, a luta continua, né? Então, levem isso para a escolha de vocês, para o mercado de trabalho que vocês forem para a faculdade, levem esses valores, porque o trabalho que o COTIL faz, quando ele fala para vocês, quando conscientiza vocês, principalmente com um evento desse, e com os professores falando, olha, vocês têm que conscientizar o mundo, vocês têm que conscientizar a sociedade para vocês, para os filhos de vocês, para as próximas gerações. Então, ouçam isso e realmente levem, porque não adianta a gente apenas passar, olha, passei pela cota, entrei e agora acabou, agora é seguir a minha vida e pensar no meu sucesso profissional. Enfim, e só em conclusão, e aí no fim, olha só como as portas se abriram para mim, porque eu consegui a bolsa, do idioma, fiz na USP, fiz na outra escola, trabalhei enquanto eu estudava, chegava cansado, dividia quarto, né, e ainda tinha que estudar. Batalhei mais ainda, e, por exemplo, hoje eu consegui meu intercâmbio, justamente porque eu tinha investido lá atrás, e é engraçado, porque eu lembro que eu estava preocupado com o meu inglês para conseguir um emprego, e hoje, por conta do inglês, obviamente por outras coisas, eu estou no meu intercâmbio. Então, assim,
Não tenham medo de sonhar, não tenham medo de correr atrás dos sonhos de vocês, saibam que frustrações acontecem o tempo todo, podem vir, mas não desistam e se adaptem. Eu acho que é um dos pontos mais interessantes uma das características que o ser humano pode ter é de se adaptar. Então, assim, teve um problema, mudou um pouco o rumo, olha para frente, lembra a sua história, lembra o que você aprendeu, pega essa carga que vocês vão ter agora do COTIL, da vida de vocês, e usem isso na vida de vocês. Gente, eu não sei vocês, mas eu achei assim excelente aqui. E eu quero agora passar a palavra para os demais, né, para os demais professores que estão aqui, principalmente para os alunos, para perguntar, para falar, enfim, para compartilhar mais experiências. Ó, Elô acabou de deixar um recado aqui. Elô, você está aqui ainda? Eu não sei se você saiu. Estou aqui ainda. Então, por favor. Não, desculpa não aparecer aqui, eu ainda estou convalescente, mas dizer que é muito gratificante, né, no nosso trabalho, que hoje é tão pobremente valorizado em termos financeiros e também estruturais, de reconhecimento, né? É muito gratificante a gente escutar os nossos ex-alunos contando todas essas coisas maravilhosas e saber que pelo menos alguma sementinha nossa está ali, né? Que alguma coisa que a gente falou ficou e reverberou e fez crescer, saber que a gente está fazendo parte de alguma mudança. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos a vocês por serem luzes que se permitem iluminar outras pessoas também e continuar o nosso caminho aí. Muito obrigada. Legal, muito bom. E os aluninhos aqui que escutaram todas essas falas maravilhosas, essas experiências, que vocês querem perguntar para eles, comentar? Posso... Vai lá, Murilo. Na verdade, eu queria de novo agradecer os dois. Foi ótima a conversa, de fato enriquecedora, coisas assim, detalhes, muitos detalhes dessa experiência de vocês. E aí, eu queria só, fazer uma proposta frente ao que os dois falaram para os alunos que aqui estão. O Alcides e a Marcela falaram coisas, assim, importantes com relação à realidade do COTIL. E eu queria que vocês pensassem, por exemplo, na realidade que a gente vai ter no ano que vem, de colegas que vão chegar e que podem estar, talvez, há 2 anos, assim como vocês, né? Há 2 anos tendo aula online, por exemplo, ou há 2 anos sem ter aula, de fato, e vão chegar no COTIL, um COTIL que vocês enfrentaram esse ano, bravamente, principalmente os alunos do primeiro ano, os alunos do segundo ano também, que já estão há 2 anos nesse modelo. E o que a gente poderia fazer, né, para ajudar essas crianças, ajudar na adaptação desses colegas que estão chegando aí ano que vem, para diminuir esse impacto que os dois mostraram, que os dois falaram para a gente que é real, que vocês também sentiram na pele. Como é que a gente pode ajudá-los em diversos aspectos, na recepção, para que eles se sintam parte. Uma das coisas que a Marcela falou ali, que eu acho que é muito difícil eu, como professor, escutar, é o lance de, por conta de uma avaliação, você não se sentir parte do COTIL. O que a gente pode fazer para ajudar essas crianças que vão chegar, né? Você já tem mais experiência, os alunos de segundo, 2 anos, os alunos de primeiro ano de COTIL. O que a gente pode pensar? O que a gente pode fazer? Porque, como o Alcides falou, agora que a gente entrou no COTIL, a gente não vai fazer mais nada, né? Eu acho que a gente podia pensar em algo juntos, trabalhar juntos, para a gente poder diminuir esse impacto para os alunos que vão chegar em 2021
fica aí uma ideia, uma proposta, vale a gente se reunir para poder discutir isso aí. E aí eu acho que tem perguntas aí de 3 feras aí, ó. Você lê, Fê? Ou eu leio? Não sei. Ó, a Bruna, o que foi o mais desafiador nos anos que vocês ficaram no Cotil? E a Maria Eduarda perguntou, tem uma dúvida, como a gente lida com a cobrança dos professores do Cotil e com a cobrança do vestibular? E a Bruna ainda fez uma perguntinha marota aqui, se tem como dormir debaixo da ponte em São Paulo, porque R$700 é muita coisa. Eu posso responder já da Bruna, que é um pouco mais fácil, e trazer algumas informações mais, assim, práticas para vocês. O reitor da USP anunciou, eu acho que em julho, não lembro o mês, um reajuste no valor do auxílio financeiro. Então, hoje em dia, não é mais R$400, como o Alcides falou, é R$500. Então, teve um ajuste aí de R$100, né? Que não ajuda muita coisa. E, Marcela, dá para alugar um lugar em São Paulo com R$500? Dá. Tá? Porque eu, nos meus 2 primeiros anos, fiquei num quarto dividido, sem luz natural, só uma janelinha lá, por R$500, tá? Então, dá, mas assim, o ambiente ali não vai ser tão... Eu não digo nem glamouroso, né? Mas não vai ser tão hospitaleiro assim, né? O ambiente, eu falo, estrutural, né? Então, era república, eu lembro que eu tinha que dividir banheiro com 10 pessoas e tal. Então, assim, era isso, né? Então, era uma questão. Mas, por exemplo, hoje eu estou no meu 3º ano e finalmente consegui alugar um apartamento com os meus amigos. E, assim, só para falar de valor, porque eu gosto de falar de valor, porque daí vocês já sabem já a real. Hoje, alugando apartamento com os meus amigos, eu continuo dividindo o quarto, porque para ter um quarto individual em São Paulo, realmente é muito caro. Assim, um preço de valores, no mínimo R$700 um quarto individual, e ainda depende muito da região. Então, de 700 para cima. Então, eu continuo dividindo o quarto, mas agora num apartamento que dividi eu e mais 2 colegas. E fica 650, mais contas. Então, nessa taxa. Mas no primeiro ano... A República lá de R$500. Caí? Eu caí? Não, por 2 segundos, mas voltou. Ai, enfim. É que eu ia, se você caísse, eu ia falar assim, aí a minha experiência, né? Porque justamente você vem do Butantã, né? Isso. E no Butantã é isso mesmo, né? E ainda tá caro, porque eu procurei, né? Quando eu não tava achando nenhum lugar, eu fui pro Butantã, porque falaram, gente, olha, Butantã é um lugar que você vai achar alguma coisa mais em conta. Mas aí, pra vocês terem a noção da minha, porque eu já moro em outro lugar, então, assim, por exemplo, se eu for morar no Butantã hoje, acho que até a Sé é 1 hora, Marcela. Se você pegar tem um ônibus direto que vai até a Sé, eu acho que é 1 hora de ônibus e uns 40 minutos de metrô. Assim, você pode pagar menos, mas você tem que pensar no seu tempo. Isso. E também tem o CRUSP, né? Da USP, Então, mas que o é o CRUSP Conjunto de dentro Residência. da USP, Ah, não, desculpa, não é o ônibus. Você tá Não, falando não é o ônibus, é o alojamento, que Exatamente, é o de CRUSP, graça. Você que é de mora graça. no alojamento de forma gratuita, mas também Exatamente. tem os seus pontos negativos e positivos. E além desses dois, então, o CRUSP e o auxílio financeiro de R$500, a USP também disponibiliza auxílio alimentação. Então, você consegue tomar café da manhã, almoçar e jantar de forma gratuita. Daí, somente aos finais de semana, no sábado, eles oferecem o café e o almoço, e no domingo só oferecem o almoço. Então, daí você tem que se virar ali na janta do final de semana. Mas aí o resto da semana, de segunda a sexta, vocês têm as 3 refeições garantidas aí, através desse auxílio. Então, você não vai morar debaixo da ponte, tá, Bruno? Daí, não sei. Da Bruna, o que foi mais desafiador nos anos do Cotil? Eu diria que a ansiedade, assim. Eu tive muita ansiedade. Muita. Como eu falei, até também calmante para fazer prova. E isso não me fez muito bem, assim, não, né? Então, e eu não tinha sintomas de ansiedade antes de ingressar no Cotil. E isso eu reafirmo, né? Eu não tinha. Eu passei a ter
sintomas de ansiedade após o ingresso no colégio, né? Então, eu acho que esse foi o maior desafio, como lidar, né, com 16, 17 anos com essa ansiedade, assim. E eu percebia que não era só eu, tá? Era vários colegas, assim, que também estavam enfrentando essa ansiedade. Então, acho que esse foi o maior desafio. E ainda não tenho uma solução para ele, tá, Bruna? Porque eu ainda continuo ansiosa, ainda na graduação. Acho que agora um pouco menos, eu diria, que eu tenho menos, assim. Mas no Coutinho eu tinha mais. Mas acho que esse foi o meu maior desafio. E como a gente lida com a cobrança dos professores? Depende do professor, tá? Não vou ser aqui princesinha, porque realmente depende do professor. Se você percebe que o professor ele está disposto a te ouvir, eu acho que vale ali um diálogo com o professor. Agora, se você sente que aquele professor não vai estar aberto a um diálogo, daí é um pouco mais difícil. Daí eu aconselharia, então, levar esse problema para a direção ou para algum órgão institucional do colégio, tá? Mas primeiro eu diria um diálogo ali com o professor, falar o que está acontecendo, se está te prejudicando psicologicamente ou tem alguma questão ali. E com a cobrança no vestibular, eu diria que tentar se acalmar ao máximo possível. Eu sei que é difícil nesse momento, né? Porque a gente pensa, quando a gente está vestibulando, a gente pensa que tudo é para agora, né? Então, eu preciso estudar muito, eu preciso passar nesse ano, porque não pode ser no ano que vem. E eu sei que tem essa questão em relação aos estudantes de baixa renda, né? Porque a gente não tem a possibilidade de fazer um cursinho popular. Não, cursinho popular não, cursinho pago. Até tem a opção do cursinho popular, mas, por exemplo, em Conchal não tem. Né? Então, como que eu faço se não tem cursinho popular em Conchal? Então, por exemplo, para mim não era uma questão esperar um ano, porque eu não poderia esperar um ano, porque se eu não passasse, eu sei que eu teria que ir trabalhar ou teria que ir para uma faculdade pública. Então, eu sei que às vezes, por conta dessas questões financeiras externas, realmente a cobrança ela vem ainda um pouco mais extensa, né? Mas eu acho que se acalmar e também ter essa rede de apoio. Antes de vocês entrarem, estava só eu, o Murilão e o Alcides, mas eu estava ouvindo uma conversa sobre a possibilidade de ter... Não, a possibilidade não. Já tem, né, psicólogos no Cotil. Né? Então, acho que é uma grande rede de apoio aí, tá? Porque para você não se permitir sofrer em silêncio sozinho, tá? Então, eu diria isso. Tentar ser breve para responder também as 3 perguntas. Olha, a primeira, a questão da moradia, a Marcela explicou muito bem, mas só para vocês terem uma noção, porque é interessante saber que é uma cidade muito grande e pode se achar coisas muito diferentes. Nas regiões que eu procurava, que eram mais perto do centro, pra vocês terem uma noção, depois que eu consegui o meu primeiro emprego, que eu me estabilizei mais depois de um tempo, eu saí do quarto que eu estava dividindo e fui morar num quarto sozinho. E São Paulo, eles têm, eu vou dizer, a triste cultura, porque é triste, mas eu precisei, de alugarem os quartinhos de apartamentos de empregada doméstica dos apartamentos. E o primeiro lugar que eu morei sozinho, porque não é que eu tive problemas, mas o primeiro lugar que eu dividia, eu morava, meu prédio era em cima de um bar. Então, o pessoal ficava até 3 da manhã bebendo e fazendo um barulho infernal. Assim, eu não estava conseguindo estudar, eu falei, olha, o que dá para eu cortar? Cortei muita coisa, eu me planejei e falei, vou procurar morar num lugar sozinho. O primeiro lugar que eu morei sozinho, assim, que eu digo, o quarto era meu, foi num quartinho de empregada. Vocês terem noção, eu pagava R$1.000 num quarto que devia ter, vou falar para vocês, 1,5 por 4, sem janela, com um leve armário em cima. Então, assim, é possível se vocês morarem mais longe, mas é um grande problema em São Paulo essa questão da especulação imobiliária. Então, uma dica que aí na minha época não tinha, porque eles estavam superlotados, mas, por exemplo, tem o CRUSP, que é a moradia estudantil, e se você for estudar em um instituto que não seja no campus central, existem outras moradias. A faculdade de Direito é uma moradia só para ela, que fica na mesma região que eu morava. O problema é que na época eu estava passando por reformas e não tinha quartos, mas tem essa opção. Hoje já tem vagas, por exemplo, mas hoje eu já não preciso ir para lá, então eu tenho condições de pagar o meu quarto, eu não preciso
não vou usar uma vaga deles. Bom, em relação à outra pergunta, que era como que o que foi mais desafiador, eu vou falar uma coisa interessante que eu até não gosto, mas vou ser sincero, uma das coisas que foram mais desafiadoras para mim no Cotil era justamente conviver com a desigualdade. Era uma coisa que me incomodava muito. Eu sempre tive que me cobrar muito, porque quando eu olhava para o cara do meu lado, que às vezes não precisava acordar uma hora antes, que, sei lá, o cara tinha, né, tinham condições extremamente melhores. No Cotil, no diurno, pelo menos, era uma prática, muita gente fazia cursinho à noite. Então, tipo, o cara, além de estar estudando comigo, além de ter, ele ainda estava fazendo um cursinho, então ainda tinha que competir com essa pessoa, que ainda tinha essas vantagens. Então, assim, tudo isso acho que foi uma das partes mais difíceis para mim no Cotil. E digo, não, depois que eu saí, não melhorou, só piorou. Então, o Cotil foi uma boa preparação, essa convivência, porque quando vocês entrarem na universidade, a desigualdade vai ser absurdamente maior. Como eu falei, vai ser do nível de você ver uma pessoa chegando de motorista. Então, assim, no Cotil eu não lembro disso, mas acho que foi um dos meus maiores desafios, porque além das pressões, soma um sentimento de, nossa, é injusto. É injusto. Então, o que dá para fazer para mudar isso, né? Então, foi uma das coisas que eu tive que lutar muito na minha vida e ainda continuo lutando. Por fim, sobre as pressões, eu tenho uma visão um pouco diferente também. Não diferente, digamos assim, mas eu sempre fui ansioso. Então, mega ansioso. Então, Murilão lembra quando eu estava querendo tomar minha decisão se eu saía da engenharia ou não. Nossa, eu voltava atrás, o Murilão me ouvia, me encontrava em supermercado em Limeira. Foi uma epopeia. Mas sou um cara mega ansioso, então eu vou dizer que, para mim, eu já vivia extremamente ansioso, não fazia diferença as pressões. Então, se o professor não me cobrava, eu já me cobrava. Então, eu vou dizer assim, para mim, não tinha solução, eu não tomei calmante, porque eu já vivia com ansiedade há muito tempo, então eu já estava acostumado. Não achei coisas para melhorar, a não ser uma coisa, que eu sempre fiz esporte. Isso sempre foi uma coisa boa, e o Cotil me ajudou muito nesse ponto, porque eu entrei na equipe de handball, e a gente treinava acho que 3 ou 4 vezes por semana, e isso era sensacional, porque eu me cobrava se eu estava no banheiro, se eu estava tomando banho, se eu estava comendo, mas na hora que eu entrava na quadra, eu esqueci o mundo. Então, assim, o esporte, para mim, e nesse ponto o Cotil excelente, porque vocês têm essa oportunidade que eu saiba, ainda tem questões de futebol, ainda tem equipe de futebol, de handball, então isso foi uma válvula de escape para mim, mas eu não deixei de me pressionar, não deixei de me cobrar. E vou dizer que no fim, um pouco de pressão, de cobrança é boa, desde que seja saudável, porque um exemplo meu, eu não tinha dinheiro para fazer cursinho enquanto eu estava na engenharia, e eu já sabia que eu queria mudar. Eu estudei, aí respondendo como que eu fiz com a pressão do vestibular, eu estudei enquanto eu fazia engenharia, era integral, eu estudei para o vestibular. E eu estudei pelo YouTube. Eu vi videoaula, eu peguei um esquema e eu estudei. Eu passei... Durante o ano, eu vou dizer, eu não estudei, porque durante o meu ano eu foquei nas matérias de engenharia, eu terminei meu curso de engenharia, e no fim, nos últimos 2 meses, eu dei um gás. Nos últimos 3 meses. Então, assim, nesse ponto, essa cobrança foi boa, essa autocobrança, porque eu fui muito disciplinado. Porque eu sabia que se eu não estudasse, eu não tinha condições, e eu vi videoaula. Então, assim, dá para conviver com isso. Não encare a pressão como uma coisa péssima. Eu agradeço os professores que pressionavam. Por exemplo, Xandão, não sei se ele ainda está lá, o Xandão tirava ponto de quem faltava na aula. O pessoal achava horrível. Mas, poxa, eu nunca faltei numa aula de matemática do Xandão. O Murilão acho que também não, viu? Porque o Murilão era legal e eu porque ele era legal. Então, assim, pressão é uma coisa péssima? O mundo ideal seria sem pressão, mas vocês vão ter pressão no resto da vida de vocês em algum momento. Então, aprender a lidar com elas é muito bom. É isso. Legal, legal. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente já está no adiantado da hora, mas acho que é muito importante, que Maria Eduarda falou assim: vocês podem falar sobre como dividiam as matérias para estudar, por favor? Além disso, tem Cibele aqui falando. Agradeço por este momento tão rico e, como mãe, o maior desafio visto e vivido é não perder sua identidade, seus valores e nem a sua fé. Estude e se permita viver com coragem de enfrentar e correr riscos, separando o que é bom
para você e o que é só para você e não para os outros. Seja sempre você. Parabéns aos professores e aos novos alunos. Respondendo, como que ela chamava? A Eduarda, né? Isso, Eduarda. Então, Eduardo, uma dica super importante, não só para o Eduardo, mas também para os outros colegas. Em 2019, a FUVEST mudou a formulação do vestibular da segunda fase. E depois, em 2020, a Unicamp também mudou. Então, a segunda fase, ela é específica, assim, as matérias que vai cair são específicas do seu curso. Então, por exemplo, eu prestei letras, né? Então, eu lembro que a segunda fase eu fiz português e redação, que era para todos, né, os alunos, dependente do curso, e no segundo dia era história e geografia, que já era muito melhor do que ter todas as matérias, né, porque antigamente você tinha todas, né, independente se você fazia letras, se você fazia matemática, você tinha todas. Então, assim, ajudou muito nesse sentido. Então, por exemplo, eu foquei mais nas questões de humanas, porque eu só teria as questões de exatas na primeira fase. Então, isso me ajudou, assim. Eu estudava também exatas, mas não tanto. E também no SISU, eu não sei se você viu, mas digita lá no Google SISU e a universidade que você quer, a universidade pública. E coloca grade de correção, porque geralmente o SISU ele tem uma nota específica. Então, vamos supor que você quer fazer engenharia de alguma coisa. Daí, geralmente, tem peso maior nas notas de exatas, né, do Enem. Então, daí você foca mais nessas áreas, porque o peso delas vão ser muito maior do que, por exemplo, português. Então, você consegue ver ali qual é a nota maior. Então, isso me ajudou muito quando eu fui estudar para os vestibulares, tá? Me salvou aí essa questão. Eu acho que é isso. Se eu fosse acrescentar, na minha época também, eu lembro que eu fiz direito, e olha só, a minha segunda fase foi português, língua portuguesa, redação, geografia e história, e o terceiro dia, porque eu tive terceiro dia, foi matemática. Então, assim, eu não sei se a USP já mudou, mas, por exemplo, eu estava fazendo direito, eu tive que estudar matemática. Eu não sei também se a sua pergunta foi só para vestibular, mas respondendo então a questão no COTIL, porque a Marcela falou como dividia, para o vestibular, muito interessante vocês olharem justamente a grade do que cai e dentro das matérias o que mais cai também. Tem matérias falando a porcentagem do que cai, e às vezes, se você já sabe uma coisa, não é que você não vai estudar, mas enfoque mais o que cai bastante, o que você não sabe. Mas no COTIL, era uma grade muito pesada, porque era técnico e médio. Então, como eu fazia, não dava para estudar durante a semana muito, então muitas vezes foram fins de semana fazendo. Para casas, deveres de casas, diluía sempre durante a semana e estudando para as provas nos fins de semana. Então, assim, essas eram as minhas táticas. E, com certeza, o que eu tinha mais facilidade, eu não me aplicava tanto com o que eu tinha dificuldade. E eu sempre olhando para o vestibular também, o que é necessário, mas sempre bom lembrar que vocês podem mudar de ideia, vocês podem trocar de engenharia para letras, então, assim, tenham isso em mente também de que nada é inútil, é sempre bom ter tudo, né? Sempre, pelo menos, o mínimo. Bom, acho que foi uma conversa muito rica, né? Acho que os alunos gostaram bastante pelos comentários, e eu e o Murilo também, acho que eu achei muito interessante a fala de vocês, principalmente os pontos aí de alerta também para a gente como professor. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de todos aqui. Murilo, quer fazer alguma fala? Tá de boa? E acho que foi muito bom e espero conhecê-los pessoalmente. Quem sabe, né? O ano que vem vocês dão um pulinho lá para a gente se conhecer pessoalmente e vocês reverem o colégio, obviamente. Tá certo? Pessoal, muito obrigada. E se vocês Pode quiserem deixar. fazer... Murilo pode chupar. Então tá bom, gente. Obrigada, uma boa noite para vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente.